Aê! Boa noite, meu garoto. Boa noite, garotinhas. Tá me ouvindo bem? Tô, tá legal. Tá legal Que aí? bom. Você tá conseguindo ouvir? Tudo certo. Olha, Maravilha. Fábio, eu preciso ter uma parede bonita que Hã? nem a sua, cara. O Essa quê? minha parede, eu preciso ter uma parede bonita que nem a sua, porque essa minha Ah, parede cara. verde aqui tá difícil. Não tá combinando muito com o tom da pele, assim. Você tem que fazer essa assessoria. É, pois é, viu? Cara, mas que alegria a gente poder conversar, né? Faz um tempão já que a gente não se fala aí. Verdade, meu caro. Muito E, tempo, saudade de você, viu? pô, eu também, cara. Pena que a gente não consegue tanto se ver como gostaria, né? Mas É verdade. que bom ter tecnologia, né? Exatamente. A gente consegue aí se falar. Flavião, para não tomar muito do seu tempo aí, né? Quero já te agradecer por você disponibilizar esse tempo seu. Sei que é tempo bem precioso, podia estar descansando também aí, né? Mas para Ah, eu ajudar nesse agradeço. projeto, eu vou te agradecer por participar disso, por poder esclarecer para o pessoal como é, né, a exercer a sua atividade, um advogado trabalhista empresarial. Tenho certeza que vai colaborar muito. Esse vídeo vai ajudar muitas pessoas, né? E assim, talvez alguém tivesse explicado para nós lá no começo quando a gente estudou junto, cara, muita coisa a gente poderia ter encurtado o caminho, né? A gente poderia ter sofrido menos na nossa jornada. Mas Exatamente. vou pedir para você se apresentar aí. Fala um pouco de você, o que você faz atualmente, para a gente começar esse bate-papo. Legal. Bom, Fábio, eu agradeço o convite, né? Bons tempos que vivemos juntos na faculdade, né? Verdade. Acho que o tempo passou, a gente foi evoluindo, trabalhamos em diversas áreas, tivemos diversos desafios, né? E acho que com esse tempo já, né? A gente se formou em 2008, né? Oito. Então já tivemos aí bastante experiência, enfrentamos bastante alguns contratempos, né? Que podem facilitar um pouco esse nosso bate-papo, né? Até para a gente poder passar um pouco do que a gente viveu, né, durante todo esse tempo. Bom, meu nome é Flávio, eu sou advogado, me formei em 2008 na Universidade Estadual de Londrina, junto com o Fábio. Atualmente eu sou advogado trabalhista empresarial, né? E aí durante esse bate-papo aí vou explicando um pouco da minha carreira, vamos ver com as perguntas que o Fábio faz, para esclarecer um pouquinho, né, do como que a gente chega, como que a gente conquista, quais são os percalços, os desafios. Mas fica à vontade, Fábio, o que você quer saber, a gente vai conversando. Bom, primeiro, Flávio, acho que a pergunta principal, assim, né, para a gente dar o início. Como que você escolheu o curso? O que te fez escolher direito? Essa é uma pergunta, né, Fábio, que, cara, hoje eu entendo que essa definição, ela é uma coisa muito precoce para gente que tem 17, 18 anos, né? Uhum. Quando você precisa decidir, na verdade, aquilo que você vai fazer, provavelmente pro resto da sua vida, né? Isso não significa que você não pode mudar o caminho e é plenamente possível, né? Você se forma em alguma coisa e depois você descobre uma aptidão em uma outra atividade e faz uma outra faculdade, é claro que isso é normal, mas é muito cedo para a gente decidir com 17, 18 anos o que a gente vai fazer, né? E eu falo um pouco de mim, porque na minha época, de fato, muito confuso, né? Eu sabia que eu gostava de humanas, então eu sabia que pelo menos alguma área correlata nesse ramo deveria ser escolhida, né? Uhum. Eu sabia que medicina não faria, eu sabia que engenharia eu também não faria, então eu sabia que humanas era o caminho, né? Os meus pais, como você sabe, se formaram em direito, né? A minha mãe se formou em direito, nunca exerceu, né? Como acontece com muitas pessoas, também é normal, trabalhou em área comercial a vida inteira. E meu pai se formou em direito, mas nunca advogou. Meu pai, desde o começo, foi concursado público. Então, eu tinha uma ideia, mais ou menos, do direito, né? Tem aquela admiração que você tem pelos seus pais. Então, direito, por causa disso, era uma coisa que de repente, me admirava. Mas também gostava muito de jornalismo. Eu lia muito na época, me encantava a comunicação, então eu fiquei muito indeciso com relação a essas duas profissões. Prestei vestibular nas duas, passei nas duas,
e tive que escolher uma na época. E foi meio que no susto, né? Não dá para falar que assim eu escolhi o direito com muita certeza. Foi um pouco assim, eu acho que direito tem um pouco mais a ver comigo do que jornalismo, e escolhi direito. Tá? Então, assim, um pouquinho da história é essa, né? Não é. Com 17 anos é muito difícil tomar uma decisão tão consciente. Pro Né? Você é resto um da sua vida, né? adolescente. Como É um você falou. adolescente, cara. É, Pro resto da sua vida, provavelmente. Que bom que, cara, eu acho que eu acertei, né? Que bom. Mas se eu tivesse errado também, eu sei que a vida dá muita oportunidade pra gente tomar um outro caminho, né? verdade. Então não é motivo também de frustração se de repente você escolhe uma coisa que você não gosta. Você tem aí mais 50, 60 anos da vida para conseguir fazer uma mudança, e o Fábio vai se lembrar bem. Na nossa classe tinha uma pessoa chamada Edson, né? Que depois de Verdade. muito tempo resolveu fazer direito, ou seja, se formou também, deve ter advogado, deve ter conquistado outras coisas, enfim. É o que a vida propõe aí pra gente como desafio, né? Mas a escolha Isso. foi mais ou menos essa, Fábio. Não foi assim tão com consciência, né? Com tanta Não. certeza, mas graças a Deus deu certo, então, né? É. Legal. Aí você comentou que os seus pais se formaram em direito, mas houve da parte deles incentivo ou nenhum? Eles foram bem tranquilos? Você escolheu Houve, assim por conta? não. Vamos dizer que houve um incentivo, né, para fazer direito, né? Não foi uma pressão, não foi uma imposição. Se eu tivesse escolhido jornalismo, obviamente também eles teriam apoiado, mas é claro que até em razão da profissão que eles exerceram, existia ali um incentivo para que eu fizesse o direito, né? Uhum. Mas em nenhum momento isso foi imposto, né? Isso que eu acho que foi bastante importante, porque, embora tenha sido uma decisão com 17 anos, foi uma decisão que eu pude tomar, né? Legal. Ninguém me obrigou a fazer alguma coisa nesse sentido. Uhum. E na sua família, assim, já tinha pessoas atuantes nessa área, já com tradição, assim, fora seus pais terem se formado? Você tinha algum outro Não, parente? não, Não, não. E é engraçado porque, assim, né? A minha mãe se formou em direito, nunca exerceu, então eu não tinha dela nenhuma informação a respeito disso. E com relação ao meu pai, ele sempre foi um funcionário público, auditor da Receita Federal, então ele tinha uma rotina que não é uma rotina exatamente da advocacia, né? Uhum. Então também não tinha ali dele muita explicação das atividades. Eu fui, na verdade, descobrir isso mais para o final do curso, né? Com estágio, depois com a profissão. Eu não tinha Uhum. exatamente noção ou precisão de como era uma rotina, de como era o dia a dia, O né? dia a dia. No meu caso, eu fui descobrindo aí ao longo do tempo. Legal. E aí você escolhe o curso de Direitos, você entrou na faculdade com quantos anos? 18. 18 anos. 18. Tinha 18 anos, Se eu me lembro bem, você morava em Ourinhos, né? Morava em Ourinhos, exato, morava em Ourinhos e aí me mudei para Londrina, né? Imagina, Isso. uma cidade totalmente diferente, né? Fui morar sozinho. São aqueles desafios que você enfrenta quando você é moleque, né? Deu tudo certo. A gente lembra de alguns desafios, né? Teve alguns. Exatamente. E assim, conta um pouco pra gente como foi a experiência na faculdade. Como que foi assim, você chegou, o primeiro ano foi legal para você? Você pensou em desistir? Foi o que você esperava ou foi menos do que você esperava? Como que foi Cara, assim para você? cara, a faculdade de Direito, Fábio, eu tenho algumas críticas, na verdade, a respeito da construção dos ensinamentos, né, que hoje são lecionados, né? Uhum. Depois de um tempo, eu acabei fazendo pós, fiz cursos de especialização, percebi que isso vem mudando, né, no segundo, nas pós, no estricto senso. Eu não sei Uhum. se a graduação ainda se aperfeiçoou, né, mas é um ensino voltado muito para o teórico, né, principalmente o primeiro e segundo ano, muito maçante, Uhum. até em razão daquela minha indecisão se eu fazia jornalismo ou direito. Pensei em algum momento, sim, desistir, né? Isso passou pela minha cabeça, mas imaginei que era melhor persistir, perseverar,
ouvia sempre as pessoas, né, até os nossos veteranos falavam, não, vai melhorar um pouco. De fato, melhora, né, melhora no terceiro, melhora no quarto, mas ainda assim é um ensino que é muito teórico, né? Não que isso não seja importante, ele é importante, mas quando a gente vai para a vida profissional, a gente percebe que falta muito, né? Que falta muito para você conseguir atingir aquele nível de perfeição, para que você consiga desenvolver um trabalho adequado. Você não aprende muito isso na faculdade. A faculdade dá mais aquele embasamento teórico, mas o dia a dia é bem diferente, né? Então acho que isso é um pouco que falta ali na graduação, para o ensinamento da vida, né? A prática, né? O dia a dia do advogado, ou mesmo quem escolha seguir a Exatamente. Não, trilha do concurso, né? Mesmo assim, eu não me recordo nas aulas de os professores nos esclarecerem isso, né? Olha, você pode trilhar isso, você pode fazer aquilo, né? não existe muito pouco, né, Fábio, com relação, existe muito pouco sobre trilha de carreira na faculdade, né? Pouco se fala disso, na verdade as decisões são dos próprios estudantes, a gente não ouve falar muito de concurso público, na verdade, alguns professores eram concursados, eu era juiz, né, eu era procurador do Estado, da República, enfim, acabavam comentando alguma coisa, mas não era um tema muito debatido, né? De fato não era um tema muito debatido, explicado, e a gente acaba vendo depois no dia a dia que a profissão ela é muito mais difícil. Sim. Ela é muito mais difícil, né, do que pelo menos eu imaginava, e que a faculdade não ensinou, né? Então você acaba bem que aprendendo na raça mesmo. É bem isso. E que eu ia falar, cara, não deu branco. Nossa, tô ficando velho, Flavião. Mas a idade chega. E a gente não pode falar muito um do outro. Não, exatamente. Viu? Mas, sim, eu ia falar a respeito do seguinte. Então, durante a faculdade, assim, os 5 anos que a gente cursou, o que você aprendeu, assim, de prática? Te ajudou em alguma coisa? Por mais que seja muito teórico, assim, você extraiu algo que na sua vida prática foi importante, né? Que você viu na prática profissional, pô, isso aqui a faculdade me deu, ou você acha que, cara, assim, a faculdade... Não vou descartar os ensinamentos que a faculdade, né, a graduação, ela trouxe, né, Fabinho? Aqui eu acho que, assim, o poder da leitura, né? A gente sabe que a nossa profissão, ela exige muito de leitura, de estudo, e não é pouca coisa, organização, então, são essas habilidades, essas competências, né? Eu tenho certeza que eu adquiri na graduação, né? Então a profundidade técnica, a organização, a perseverança, a persistência, porque uma faculdade pública, como a gente fez, a gente sabe que se exige muito, né? Então eu acho que essas questões, essas competências, essas habilidades, elas foram importantes, né? Eu diria que a minha crítica, na verdade, é que ela é pouco voltada para a prática, para o dia a dia, né? E isso ela poderia se aprimorar mais nesse ponto, né? Eu sei que hoje algumas faculdades, principalmente as particulares, e aí eu cito inclusive a FGV, porque eu conheço estagiários que estudam na FGV e eles me contam, né, que lá existe uma dedicação integral, que existe já uma peculiaridade voltado muito para o corporativo. Então, pelo que eles me dizem, e já vinha evoluindo, principalmente nas particulares. Eu não sei se ainda nas públicas essa evolução já chegou, tá? Mas é um pouco do que eu imagino que seja aquilo próprio, que seja importante, na verdade, para o desenvolvimento profissional. Mais do dia a dia, né? Mais do dia a dia. Questões de empreendedorismo, gestão. Gestão, né? Um ponto importante que você comentou, né, Fábio? A gente vai falar mais na frente, né? Eu trabalhei durante muito tempo em uma empresa, né? Trabalhei na Latam Airlines, e assim, a gente, ao longo da carreira, vai precisando desenvolver habilidades com gestão de pessoas, né? Comunicação. É algo que você não aprende na faculdade, né? Eu não me recordo de a gente ter tido algum curso que tratasse de gestão de pessoas, né? E se você almeja um crescimento na carreira corporativa, você vai ocupar um cargo de liderança, um cargo de confiança, um cargo de gestão, vai ter que lidar com pessoas e só saber o direito não é suficiente, né? Você precisa entender outros espectros aí
da profissão, né? E isso certamente a gente não teve. Isso certamente eu aprendi fora da faculdade, né? Lendo livro, estudando por fora. Por conta mesmo. Por conta, exatamente. O, Hoje você é advogado trabalhista empresarial, né? Você trabalha num grande escritório, beirando, né? Desses escritórios aí que é tipo Suits, né? Que eu brinquei com você, assim, que é negócio prédio, é uma coisa fina. Mas você trilhou esse caminho para a advocacia corporativa, assim, você já tinha isso em mente na faculdade? Ou isso veio depois só? Na faculdade você já tinha algo assim? Você pensou, vou para o concurso? Ou você não, comentou eu vou na área privada mesmo? Antes de responder isso, Fábio, você comentou de Suits, né? É um seriado muito legal, mas que, de fato, ele não representa... assim, definitivamente ele não representa o que significa a advocacia, né? No Suits, né, o Harvey Specter, acho que é o nome dele, ele vence todos os litígios, impossível, né? Enfim, existem aquelas trapaças, existem as pessoas com falta de caráter. Cara, o mundo, pelo menos o que eu vivencio, são de pessoas de caráter, respeito. Então, eu diria que ali é a novela, né? É uma novela que não reflete de fato o dia a dia. O Verano é um escritório, sim, muito legal, né? Um escritório de grande porte. Adoro o lugar que eu trabalho hoje, do mesmo modo que eu adorei os lugares que eu já trabalhei, né? Felizmente, na minha vida eu tive a oportunidade de só trabalhar com pessoas muito boas, legais, que me acrescentaram, né? Então, disso eu não posso reclamar, pelo menos esses 12 anos de profissão. Agora, respondendo a sua pergunta, né, Fábio? Traçar planos de tão longo prazo, de fato, é muito difícil, né? A gente está falando aqui de 12 anos de profissão já, né? É complexo você chegar lá e falar, nossa, eu vou traçar um plano para eu chegar até um escritório de grande porte em São Paulo. Pô, eu morava em Londrina, né? Eu nem sabia se de repente eu ia morar em São Paulo. Então, pelo menos no meu caso, eu tracei planos de médio prazo, né? Eu focava muito, na verdade, assim, bom, a minha intenção é a advocacia, então eu preciso trabalhar no escritório que, primeiro, me traga satisfação pessoal, né? E que me proporcione desafios, né? Eu sempre pensei muito em trabalhar em locais que tivessem assuntos desafiadores, casos diferenciados, então isso me atraiu muito, né? Então, aí no primeiro escritório, basicamente, eu não tracei de longo prazo de chegar no Verano, nunca pensei nisso, sendo bem sincero, né? Mas eu fui construindo isso ao longo do tempo, né? Porque aí eu trabalhei num escritório que era de pequeno porte, falei, nossa, que legal, existe um caminho para você, de repente, trabalhar numa empresa, quero experimentar. E aí eu consegui trabalhar em uma empresa que era totalmente diferente, né? O ramo da advocacia de prestação de serviço, advocacia interna, né? E aí depois eu falei, nossa, que legal, existe também grandes escritórios. Então eu fui traçando planos durante a minha carreira, né? Eu acho que fica mais fácil de a gente conseguir atingir isso do que traçar uma meta muito distante. Pelo menos uma opinião pessoal minha, né? Daqui 20 anos eu vou chegar em tal lugar. A vida ela traz muitas variáveis, muitas questões incontroláveis, né? E aí você pode, de repente, se frustrar, né, se o seu plano é de tão longo prazo assim, até em razão dessas variáveis. Então, no meu caso, foram planos de médio prazo, né? Eu sempre estabeleci 3, 4 anos, e aí fui tomando decisões ao longo desse tempo. Mas, assim, aí, na faculdade, você já tinha escolhido o trabalhista? Já era uma matéria que te chamou mais atenção, você gostava mais, ou isso foi depois? Depois que você se formou, aí apareceu a oportunidade? Não, foi na faculdade. Você deve se recordar, eu não me lembro do nome do nosso professor de Direito do Trabalho, mas era uma pessoa que ele ensinava...
Lorival. Era um professor que lecionava muito bem. A matéria de direito de trabalho me interessou, e a gente acha que só teve isso no quarto ou no quinto ano, se eu não me engano. Então ali surgiu uma matéria que de fato me interessava, né? A gente teve outras matérias que não eram muito interessantes, ou eu gostava mais ou menos, mas direito de trabalho foi ali no quinto ano, achei legal, né? Só que eu não tive a oportunidade de fazer estágio nessa área, né? Eu tive estágio em outras áreas, que me facilitou a decisão de saber o que eu não gostava, né? E depois eu fiz o cursinho, né, para passar na OAB, e aí eu me lembro que eu falei, não, legal, vou prestar direito de trabalho, gostei da matéria, vou procurar um emprego nessa área. E aí foi no meu primeiro emprego nessa área que eu, de fato, eu descobri. Eu gostei da matéria, gostei da profissão. Gostei da matéria, gostei da profissão. Então foi ali que me encantou, né, naquele primeiro emprego. Talvez se eu tivesse feito um estágio antes, essa decisão já tivesse vindo com mais facilidade. Mas não é porque eu não consegui nenhum estágio no escritório trabalhista. Consegui em civil, né? Então foi isso. A decisão foi ali no quinto ano e no primeiro emprego. Aí você comentou do estágio. Durante a faculdade você fez estágio em um escritório só? Mais escritórios? Não me lembro exatamente, acho que foram 2. Um ou 2 escritórios, e a gente conciliava na época com um escritório que prestava assessoria à população carente da faculdade. O EAJ, né? Isso. É o núcleo, o EAJ. Núcleo jurídico. Isso, exato. Não consegui, pelo menos nesses estágios, encontrar... na verdade, o que ajudou foi decidir o que eu não gostava. Né? Esse é o charme, na verdade, esse é a grande vantagem do estágio. Né? E quando eu faço uma retrospectiva, eu imagino que eu deveria ter feito estágio muito antes. Acho que eu deixei para fazer no quarto ou no quinto ano, não me recordo. Mas hoje, eu certamente teria feito estágio no segundo, no terceiro, atuado em outras áreas, porque isso facilita muito a decisão. Né? Essa, na verdade, é uma recomendação que eu faria para qualquer pessoa que hoje faz uma graduação. Cara, faça estágio e faça em várias áreas. Em várias áreas. Em várias áreas. Você tem o limite do estágio de 2 anos, então se você começa no segundo ano, você provavelmente vai fazer em 2 áreas distintas. Vai facilitar muito a decisão, vai facilitar muito a proximidade com relação à profissão. Então, de fato, o estágio é muito importante para auxiliar aí na decisão das profissões, né? Legal. Você já respondeu a pergunta que eu ia te fazer, né? Você achava importante o estágio? Imprescindível. Imprescindível. Eu penso a mesma coisa. Eu, na verdade, nem fiz. Eu fiz só o EAJ, né? E realmente faz toda a diferença, como você falou. Então, fica a dica aí para a galera. O estágio é muito bom também, né, Fábio, para ambientação, né? Isso. Para ambientação, para você entender o dia a dia. Entender o dia a dia, que a faculdade. Exatamente. Legal, top. E aí você falou, saiu da faculdade, fez OAB, primeiro emprego. Como que foi arrumar esse primeiro emprego? Foi em Londrina? Foi em São Paulo? Como que foi? Não, foi em São Paulo. Eu tinha tomado a decisão de que eu me mudaria para São Paulo por questões pessoais, vim para São Paulo, aí a distribuição de currículos, manda para um, manda para outro, sites de busca, etc e tal, faz as entrevistas, acabei sendo contratado por um escritório de pequeno porte em São Paulo, que eu trabalhei, eu acho, 2 ou 3 anos, não me recordo exatamente, mas que me proporcionou muito conhecimento na área contenciosa e principalmente numa área que eu gosto muito, que era consultiva. Né? Obviamente eu não era o consultor das empresas, eu era um advogado júnior, né? Tudo que eu fazia passava por revisão, obviamente, mas eu tive a oportunidade de começar também a elaborar parecer, participar de reuniões de consulta, que é uma área da atuação de direito que eu adoro, né? Faço isso até hoje, e começou lá. Né? Lá tive a primeira oportunidade, e foi lá também, por causa até dessa atuação de consultivo, que eu pensei, nossa, talvez seja bem interessante eu atuar no jurídico interno, né? De empresa, porque já que eu gosto tanto de consultivo, eu sei que lá eu vou desenvolver bastante essa atividade. Né? Então, até voltando um pouco, né, os médios prazos na definição da carreira,
Aí foi um start, né? Falei, bom, talvez vou concluir um ciclo que eu tenho nesse escritório, 2, 3 anos, e vou pensar no próximo passo. Então já fui programando, eu vou trabalhar em empresa, né? E aí, enfim, então fiz uma parte de contencioso, bastante contencioso e consultivo nesse meu primeiro emprego. Carlos Barreto, né? Foi um meu chefe na época, excepcional. Eu agradeço ele imensamente pelas oportunidades. E aí depois fui para a Latam. Aí fui para a Latam, trabalhei mais um tempão na Latam, 4, 5 anos, imagino. Fui até o cargo de coordenação trabalhista, fiz muito consultivo, participei de muita negociação coletiva com o sindicato, então desenvolvi outras habilidades que eu não tinha conhecimento, né? Depois gestão de pessoas, foi muito legal, uma experiência incrível. E foi ali no meio do caminho que eu comecei também a pensar, nossa, existe também uma outra oportunidade, né? Eu gostava de contencioso, né? Trabalhei em contencioso, falei, trabalhar com contencioso estratégico, né? E aí onde que é o contencioso estratégico? Aquele contencioso coletivo, que não é aquele do dia a dia, né? Falei, bom, isso vai estar nos grandes escritórios. Então ali comecei também a me planejar, falei, bom, eu preciso encontrar uma forma de dar esse próximo passo. Então já comecei também a planejar essa mudança. E para essa mudança eu sabia que precisava de uma habilidade que eu não tinha, que era o inglês. Que era o inglês. Eu falei, bom, eu estudei inglês a minha vida, tinha alguma facilidade, tinha algum embasamento, mas não tinha aquele conhecimento necessário. Então aí eu tomei a decisão, bom, juntei dinheiro e fui morar fora. Morei fora, adquiri esse conhecimento e depois o próximo passo, né? E aí eu tô no Verano até hoje, já são 5 anos, se eu não me engano. Então, você saiu da faculdade, esse primeiro trabalho seu, nesse escritório, Peixoto, né? Você falou? Barreto e Carbone. Isso. Ele demorou quanto tempo para você entrar lá? De formado para entrar lá? Fábio, eu não lembro. Sinceramente, não lembro. Não foi um tempo muito extenso. Eu imagino que eu tenha ficado desempregado aí 2 a 3 meses. Tá? 2 a 3 meses. Eu me recordo que, naquela época, existia uma demanda crescente para a área trabalhista. Então, eu me lembro de ter feito outras entrevistas. Então, assim, até em razão do mercado aquecido naquela época, foi conseguir um emprego, acho que em 2 ou 3 meses, acho que foi isso. Legal. E lá era um escritório voltado para empresas. Isso, atendimento de empresas. Atendimento de empresas. Né? Acho que para o público entender, né? No meio trabalhista, né? Você tem o reclamante e a reclamada é empresa, reclamante empregado. Infelizmente, né? Até adoraria advogar também para o lado reclamante. É um outro tipo de desafio, mas que eu não tive a oportunidade ainda, né? A minha carreira foi aí, até por causa do caminho natural, sempre foi empresa, defendendo empresa. Então, advocacia empresarial. Legal. Aí você foi, Latam, fez esse tempo de inglês, você fez quanto tempo? 6 meses. 6 meses, foi rápido. Isso. Foi rápido. Você não saiu da Latam nesse período? Saí da Latam, pedi demissão, fiquei 6 meses estudando fora, aí quando eu retornei, eu voltei a procurar emprego. Certo. E aí tive uma proposta do Verano, aceitei e acabei indo trabalhar. A proposta veio deles? Não. Sim. Não. A proposta é o processo de busca de emprego normal, natural. Você foi lá, me candidatei às vagas, etc. Isso. Na verdade, o que facilitou, e esse é um ponto muito importante, né? Quando a gente pensa em crescimento profissional. Não basta, na minha visão, você ser uma pessoa extremamente competente, extremamente técnica. É claro que isso facilita, mas é muito importante também no crescimento profissional relacionamento, conhecer pessoas, networking. E eu conhecia algumas pessoas que trabalhavam no Verano, então isso facilitou a minha aproximação. Não tenho dúvida que as pessoas que competiram pela vaga poderiam, inclusive, ser mais competentes do que eu, né?
Mas naquele momento, a pessoa que me contratou, o meu chefe, o Luiz Antônio, até hoje, imaginou naquela época que eu poderia ser um bom profissional, né? Legal. Acabou apostando em mim. Então, acho que é muito importante, obviamente, você estudar, se aprofundar, fazer pós-graduação, fazer cursos, mas também criar uma rede de relacionamento que te Muito bom. proporcione, que te propicie, né, essas oportunidades. Muito bom. Isso, inclusive, é outra dica, né? A gente já deu a dica do estágio, pô, super importante, independentemente do curso que você vai escolher, faça estágio no máximo de áreas que puder. E essa outra dica que é essencial, cara, o networking, né? É o Que é uma coisa networking. que a E gente assim, despreza muito, né? Talvez durante a graduação. Pô, exato. falar com você é fruto da gente na graduação ter sido amigo, né? Estou conseguindo falar com você, como pretendo falar com outras pessoas que a gente estudou junto. Manter esses relacionamentos, né? Durante o trabalho, isso aí entra até em gestão de pessoas, né? Gestão de competências emocionais, pô, você depende do outro, né? Você não sabe amanhã quem você vai encontrar, alguém que pode te ajudar, né? Coisas que Porque a assim, né, faculdade. Fábio, o networking, é claro, ele não vai te dar um emprego, né? Mas ele pode Sim, te abrir as portas. E sim, com certeza. você não cria isso só no ambiente de trabalho. Cara, se você faz parte de uma igreja, você conhece um monte de gente. Se você Sim, faz parte de um clube, se você joga bola no final de semana com colegas, é, essa ambientação, né, te propicia contatos, conhecer pessoas, e alguém em algum momento vai lembrar de você. Fala, pô, Flávio, surgiu uma vaga lá, você não quer ir bater um papo com um cara que está uhum, fazendo a vaga? E de repente, você abriu a porta, né? Então, eu acho que isso de fato, na minha visão, é muito importante, o relacionamento com as pessoas, e é muito desprezado, né? sim, verdade. É verdade. Muito bom. Agora conta pra gente um negócio que eu acho que é bem O meu legal. chefe, o meu ex-chefe aqui, ó, Leonardo Braza, tá mandando, eu recomendo. Ele Ah, acabou de mandar o joinha ali, ó. Tá assistindo a eu live. vi, falou aqui, Aprendi, ótimo aprendi, profissional. aprendi muito. Aprendi muito com ele. Ele foi uma das pessoas que me ensinou demais quando eu trabalhei na Latam com ele. Excelente profissional, agradeço imensamente pelos ensinamentos. Que legal. Aí, ó, que bacana. Tá acompanhando aí, ó. Outra coisa também importante, né? Gratidão pelos lugares que a gente passou, né, cara? Lembrar das pessoas que ensinaram, porque se você chegou onde chegou hoje, foi impulsionado por muita gente, né? Fábio, eu tive a sorte, e eu falo isso para todo mundo, né? Eu tive a sorte de ter excelentes gestores. Legal. No meu primeiro emprego, no segundo emprego, atualmente, cara, eu não tenho do que reclamar, aprendo muito todos os dias. E isso, na verdade, assim, obviamente, além de ser uma sorte, né, é, tem que ser aproveitada. Né? Não basta Sim, simplesmente ter o contato com essa pessoa e você claro. não aproveitar isso tipo de ensinamento. Então, isso, de fato, tive a sorte e acredito que eu E soube aproveitou. aproveitar. Isso. Ah, tem gente pedindo pra você contratar aí, Flávio. Olha lá, o Luiz Antônio, ele é o meu chefe de hoje, tá mandando mensagem, lá no contrato. Então, ia te falar isso agora. Como que é a sua rotina? Como que é trabalhar num grande escritório? Vamos lá, Veirano, para quem não sabe, né? Eu acabo sabendo, nós sabemos, estamos na área jurídica, mas quem está para entrar na faculdade, quem está acompanhando a gente que ainda está em dúvida se vai, né, fazer o direito, ou está fazendo e não conhece nada disso. Veirano Advogados. Quantos advogados tem lá? O Verano, e assim como outros grandes escritórios que aqui em São Paulo tem, né, o Fábio, tem é, Machado Meyer, Tem um monte aí, DNA, né? tem uma lista aí que eles são escritórios full service, né? Uhum. Empregam muitos advogados, lidam com casos estratégicos. No caso do Grandes Verano, demandas, né? grandes demandas, eu não sei exatamente quantos advogados tem, mas eu Mas em média. estimo que deve ter mais ou menos uns 250, 300 advogados, tá? Espalhados aí nas suas filiais, então Brasília, Porto Alegre, Rio de Janeiro e São Paulo. Eu atuo em São Paulo, então é um escritório de grande porte, full service, com atuação nacional, tá? Então, resumidamente isso, Uhum. que é onde eu trabalho hoje. Legal.
E aí, como que é a rotina de um advogado trabalhista empresarial? O que que você faz? Qual é a sua atuação? Como que é conta para nós aí, o dia a É, dia. eu, a área do direito trabalhista, Fábio, ela tem diferentes ramos, né? Então, você pode atuar no contencioso, que são aqueles litígios judiciais, o consultivo, né, que é a Uhum. prestação de assessoria às empresas, a negociação coletiva, que são as negociações com o sindicato, pode participar de M&A, fusões e aquisições, fazendo a avaliação de risco, né, com relação a passivo trabalhista. Felizmente, eu atuo em todas essas áreas. Então, eu tenho a oportunidade, em alguns casos em maior escala, em outros casos em menor escala, poder atuar, poder atuar nessas 4 grandes áreas, né? Que é o contencioso, que é o consultivo, que é a negociação sindical, que é a consultoria, tá? Uhum. E como funciona o dia a dia? É um pouco sob demanda, né? Então você fica responsável, alguém te indica um caso para você fazer a condução, para fazer o estudo, e a rotina do advogado de contencioso, basicamente, cumprimento de prazos, né? E isso que é um ponto muito importante e difere demais das outras profissões, né? Você também é advogado, você sabe que eu imagino, eu acredito que não tenha outra profissão que você pode colocar tudo a perder se você não cumprir o prazo no prazo, Uhum. né? Então, o que é cumprir o prazo no prazo? É você apresentar uma manifestação, apresentar um recurso, uma apelação. Então, isso exige muito controle emocional, né? Não tenho dúvida disso, e muita organização. Então, a atuação, a rotina, né, de um advogado no dia a dia, principalmente de contencioso, é o cumprimento de prazos, as manifestações, as audiências, é a dialética, é o debate no processo, né? Uhum. Você defendendo o seu lado, outro advogado defendendo o outro lado, e o convencimento, para que ao final o juiz possa decidir, né, quem tem a razão. Tá? Basicamente isso. E quando a gente fala de consultoria, e também de maneira mais diversa possível, os clientes buscam o escritório para alguma decisão, para algum parecer jurídico a respeito de alguma decisão que será tomada. E aí vem a avaliação de risco, né? Se existe um risco remoto, possível, provável de passivo trabalhista, alguma orientação sobre algum procedimento. Então, basicamente, consultoria, de forma bem simples e sintética, é isso, Uhum. né? Negociação sindical, como você deve imaginar, são as negociações com o sindicato para fechamento de norma coletiva, acordo coletivo, convenção coletiva, que são são as normas que acabam direcionando a relação entre empregado e empregador na empresa. Então, além das questões que tem já na legislação, alguns ajustes, benefícios, remuneração, previstos em uma norma própria entre empregado e empresa. E por fim, a due diligence, né? Fusão e aquisição, uma empresa quer comprar outra, e a gente está vendo aqui, por exemplo, o caso do Cruzeiro, né? Que a gente está vendo do futebol, né? O Uhum. Ronaldo foi lá, comprou o Cruzeiro, contratou um escritório, contratou uma consultoria para ela avaliar o passivo, o risco, quanto custa o negócio, fazer valuation, enfim. Isso, né? Então, atuo nessas 4 áreas, maior e menor escala, mas um pouco da rotina é essa, tá? Cara, que loucura, hein? Eu sou. É bastante coisa, é bastante coisa, exige muito esforço, exige muito estudo, não é fácil, né? Existe uma carga de trabalho elevada, né? Grande, né? Mas não é só no escritório que eu trabalho, isso faz, eu diria que é um pouco da rotina do advogado. Eu não conheço advogado que não trabalha muito, Uhum. então todos os advogados que eu conheço trabalham muito, invariavelmente. É uma profissão estressante, é uma profissão que exige controle emocional, mas é muito interessante, apaixonante, gratificante, principalmente quando você vê que o seu esforço, né, que a sua dedicação deu resultado. Resultado. Exato. Mas assim, vamos lá para uma rotina sua, um dia normal, fora da pandemia, né? Você comentou que agora está em home office, mas num dia que o escritório estivesse funcionando, você chega lá, tem a sua sala ali, você deve ter estagiários
trabalhando para você ali, né? Como que é o dia a dia ali? Você tem um horário determinado? Né? Como que é essa rotina É, sua? É, reuniões assim, todos os dias? Peticiona muito? É tudo mesclado? Como que é? cada escritório, né, cada escritório tem a sua organização, né, Aham. e cada equipe também tem a sua organização. Eu basicamente fico dedicado a alguns clientes do escritório, Ah, tá, legal. e aí em cada cliente existe uma particularidade, né? Para esse cliente eu atuo muito no contencioso, ou seja, em processos. Então eu chego na minha mesa, eu sento, eu vejo as publicações do Diário Oficial, agendo os prazos, né? O que é agendar os prazos? Né? Agendar as publicações para ver as manifestações, as providências que eu preciso tomar em cada processo. Então faço essa análise, vejo quais são os prazos que estão a vencer, então eu começo a minha rotina do dia a dia fazendo o cumprimento desses prazos, né? No meio desse caminho tem consulta de cliente que eu também preciso fazer a resposta, tem reunião, né? Tem audiência. Hoje a gente vive num período excepcional que as audiências estão acontecendo de modo telepresencial, da mesma maneira que a gente tem feito aqui, Uhum. mas antes de 2020 era presencial, então vai ao fórum, faz audiência. Tudo isso exige muita organização, muita organização. Você precisa, e no meu caso, eu planilho todas as minhas atividades diárias, absolutamente todas, né? E vou cumprindo, checando, até acabar. As atividades do dia, né? Porque a Uhum. atividade do dia não acaba nunca. Aí quando acaba já do dia, se livrou, descansa. Então, um pouco da rotina, né, o Fábio, é essa, né? Você elenca suas atividades do dia e vai cumprindo, seja no peticionamento, seja na audiência, na consultoria, nas reuniões. Vamos dizer assim, o seu dia a dia ele é sob demanda mesmo. Não é assim, na segunda-feira eu só vou fazer consultivo e tal. É o que tem, né? É um É a demanda do pouco cliente. isso, é um pouco imprevisível, é um pouco Uhum, imprevisível, tá? entendi. É, Não é monótono, vamos dizer assim, né? não é Não é uma monótono e gosto que rotina. seja assim. É, Não é monótono, gosto que seja assim. aham, É, é dinâmico, né? É dinâmico. É claro que eu tenho uma parte do dia que eu separo para o cumprimento daquelas tarefas que eu sei, né? Que são rotineiras. Isso é normal, faz parte da atividade, todo jogador faz, mas eu também tenho um pouco das atividades imprevisíveis. Que surge uma reunião, surge uma consulta, tem que responder na hora e tal. Então, não, é dinâmico, tá? O que torna bastante atrativo também a profissão. legal. A profissão de advogado normalmente é dinâmica. Ela Normalmente é é dinâmica. bem emocionante, É, vamos dizer assim, né? exatamente. Legal. Exatamente. Mas. E você tem algum caso, assim, emblemático, uma coisa que foi bem grande, assim, foi bem desafiador, que você se lembra, assim, que marcou para você? Não sei se foi participar de alguma fusão, aquisição, algum negócio bem diferente, assim. Não, eu já tive. Felizmente, eu pude, ao longo desse tempo, atuar em alguns casos que são coletivos, né? Então, são aqueles litígios que não é de um empregado contra a empresa, na verdade é ou sindicato contra a empresa, ou Ministério Público contra a empresa. Uhum. E aí são casos de grande relevância social, porque acabam envolvendo uma quantidade muito grande de empregados, grande relevância financeira, porque uma eventual procedência da ação, Uhum. ela tem impacto financeiro extremamente relevante, né? Então, eu me recordo de algumas ações dessas que a gente teve êxito, depois de muito trabalho, muito esforço, é, dias e noites de estratégia, né? Porque aí não basta só a perfeição técnica, precisa desenhar, né? Definitivamente desenhar o caminho que você quer conduzir aquela ação, a expectativa do juiz, os debates, os pareceres. Então, não posso comentar nenhum caso Ah, concreto, sim, né? claro. Mas eu me lembro de alguns casos coletivos que foram muito legais de ter participado, principalmente aqui atuando pelo Verano. Mas. E aí, conseguir trabalhar em demandas complexas, assim, obviamente não foi a faculdade que te ensinou isso. Foi a experiência, foi o dia a dia, né? Mas teve algum curso, alguma coisa que você pode dizer assim, pô, legal, quem quer trilhar esse caminho
fazer um determinado curso assim ajuda muito, ajuda inclusive para entrar num grande escritório corporativo, assim. Eu vejo, Fábio, que existem as especializações stricto sensu, né? Então, aquelas graduações de 1 ano e meio, elas são importantes porque te trazem bastante conhecimento teórico e já começam também com a prática, porque afinal ali todo mundo já é uma pessoa que é formada, está no ambiente de trabalho, troca de experiência, então ali existe uma evolução, mas também existem aqueles cursos de 6 meses, né, que eu confesso que eu nem me lembro qual o nome, curta duração, são os cursos de curta duração, né? Eu tive a oportunidade de fazer alguns cursos de curta duração com relação ao processo de trabalho, negociação coletiva, que me trouxe muito, me agregou muito conhecimento. É claro que quando você vai para uma estratégia jurídica, para uma atuação de contencioso, de caso muito relevante, você não faz isso sozinho também, né? Você faz isso em conjunto com outros advogados, tem uma equipe, tem troca de experiência, você aprende muito ali. Então, é um pouco ali do conhecimento teórico nesses cursos de pós-graduação, curta duração, aliado com a participação em equipes, né? Que isso agrega muito valor, muito conhecimento, e aí você vai ao longo do tempo acrescentando isso. Então, um pouco da prática e um pouco de estudo, né? Um pouco de estudo não, muito estudo. Muito estudo, né? E muito nunca estudo, para, né? Não para, a legislação vai se atualizando, então a gente teve reforma trabalhista, depois teve outros decretos, precisa atualizar, estudar, enfim. Isso é importante mencionar, né? Na verdade, toda profissão tem que se atualizar sempre para você ser um profissional de ponta, né? Mas estamos falando da advocacia e não tem como ser um bom advogado sem estudar, né? O tempo todo. Exato, especialmente o direito, e especialmente num país que a gente vive conturbações, inconstâncias, né? A gente tem um poder legislativo que ele não tem, infelizmente, um direcionamento muito claro de nação, né? Então as leis são editadas, passam um tempo, são revogadas e vão sendo alteradas de acordo com o entendimento de alguma classe específica. Então isso exige muito do advogado a atualização, né? Porque as leis vão se alterando e você precisa de estudo. Eu, obviamente, não sei como funciona nos outros países, mas eu imagino que exista mais estabilidade política, que também causa estabilidade legislativa. Né? Não é o caso do Brasil. Não, bem longe. Não é o caso do Brasil. Segurança jurídica, né? Segurança jurídica que aqui quase não existe. Quando você conversa, eu já tive a oportunidade de participar de reuniões com clientes estrangeiros, existe uma dificuldade muito grande de um estrangeiro entender, né, a falta de segurança jurídica que o Brasil possui, né, isso é um problema do desenvolvimento do país também, e a gente sabe que a gente tem uma legislação muito complexa, muito difícil de entender, né, então exige atualização e estudo perpétuo. O que torna o advogado muito essencial nesse ponto, né? Principalmente no corporativo, né? Exatamente. As decisões de grande relevância, elas precisam passar por uma análise jurídica. Sob pena de você tomar uma decisão que pode colocar o seu negócio em risco. Então, fazer um negócio. Né? Exatamente. E assim, Flávio, falando especificamente para quem tem interesse em trilhar a advocacia corporativa, além do direito, quais outras matérias a pessoa precisa dominar? Ela precisa, não é opcional. Por exemplo, economia, noções de economia, finanças, alguma coisa nesse sentido. Inglês, né? Como você falou, acho que trabalhar num grande escritório assim não tem nem como não falar inglês. Você precisa ter conhecimento de uma língua que não seja português. Imagino que você tenha que, além da graduação, continuar suas especializações ao longo do tempo. Isso cria um diferencial, né? O mercado tem se tornado cada vez mais concorrido. A gente sabe a grande quantidade de faculdades de direito que existem. A gente sabe a grande quantidade de pessoas formadas que passam no OAB. Então, o mercado é muito concorrido. Você precisa ser diferente em alguma coisa, né? E aí, enfim, existem diversos ramos do direito, né?
Quando você trabalha, por exemplo, numa área que é societário, tributário, que participa de fusões e aquisições, é importante que você tenha conhecimento de finanças, é importante que você tenha conhecimento de economia, né? Afinal, você vai estar em uma área jurídica voltada muito para o negócio. Quando a gente fala de direito aí, a minha área específica, quando você fala de direito trabalhista, é, invariavelmente você vai se deparar com cálculo trabalhista. Então você precisa conhecer profundamente cálculo para fazer, não cálculo de engenharia, longe disso, Aham. mas o cálculo matemático Sim. especializado para fazer análise de verbas. Então, isso também é um diferencial, principalmente na minha área, né? Eu imagino que com esses pontos e o que eu comentei lá no início, né, Fábio? Gestão de pessoas, né? Existem hoje também cursos de curta duração que ensinam um pouco sobre gestão, não só gestão de pessoas, gestão de negócio, gestão de projeto, né? Muito importante para o direito corporativo, o direito de empresa, que vai te exigir, além do conhecimento jurídico, o conhecimento de negócio, né? E aí, para isso, você precisa saber gerir pessoas e construir projetos. Legal. E para a gente já ir para o encerramento, que, que dicas você daria para quem está começando a faculdade, ou já está ali no final, você também não sabe o que vai fazer, ou Uh, está cogitando fazer o direito, cara? Que você diria para essas pessoas? Para quem ainda pensa na faculdade, né, não decidiu, é importante que saiba de antemão que o ramo do direito, embora seja apaixonante, é uma profissão que exige muito do profissional, né? Então, certamente vai abdicar de algumas questões pessoais na vida, é, mas é um curso que, além de ser gratificante, ele é multidisciplinar, né? Quantas pessoas a gente conhece que às vezes se formou em direito, mas nem trabalha na área, né? Trabalha na área comercial, trabalha na área financeira, trabalha na área de marketing, então ele abre um leque muito grande, né, Uhum. de atuação. Então acho que isso é um ponto positivo, e o ponto negativo é que de fato é uma profissão que é exaustiva, né, cansativa, demanda muito controle emocional, paciência. Para quem já está fazendo a faculdade, já decidiu o que quer fazer, o que a gente falou no início, né? Você precisa escolher um caminho a perseguir, porque o direito hoje vem se tornando cada vez mais especializado, né? Aquele advogado generalista que existiu há muito tempo atrás, Aham. ele não vem mais sendo imprescindível, né? Os clientes procuram hoje a pessoa que é o especialista naquele assunto. Então, para você saber o que você quer fazer, para ter gosto, né? Para ter paixão para aquilo que você faz, você precisa descobrir isso no estágio. Eu acho que o estágio é imprescindível para você começar a definir as suas aspirações. E para quem já se formou, estudo contínuo. Né? Estudo contínuo e que eu vejo muito hoje, muito importante, o conhecimento na língua inglesa. Eu acho que isso também é um diferencial, de fato, um diferencial para você conseguir também crescimento profissional. Uma boa colocação, né, no mercado. Exatamente. O mundo E globalizado exige hoje que você ah, se comunique, né? é, De o, é, todas as o, formas. é o mínimo hoje, né? É, Já antigamente era algo assim, que legal você fazer o inglês. Hoje já é básico até, né? Para quem busca uma colocação exatamente. de alto nível, assim, né? Perfeito. E, o, e mais uma coisa, Flávio, você acha assim, é possível, né? Você chegou num grande escritório, você chegou num escritório de ponta no Brasil, né? É possível para todo mundo. O cara tá formando, eu estou falando de Arapongas, interior do Paraná, né? É possível o cara que, se ele se esforçar, se ele fizer uma boa faculdade, né? Fizer isso que nós estamos fazendo, investir em relacionamentos com pessoas, buscar se aperfeiçoar, não parar de estudar, né? Durante a graduação já se preparar para o inglês, ele consegue se colocar num escritório assim. Acho que é importante, Fábio, antes de responder, né, essa pergunta, Uhum. a gente tem falado aqui de escritórios de grande porte, né? É plenamente possível que o sucesso profissional também seja conseguido
em escritórios de pequeno e médio porte, né? Uhum. A gente tem falado do escritório de grande porte porque é onde eu me encontro hoje, Você né? está hoje. Mas é plenamente possível, né? Escritórios boutique, médio, atingir sucesso profissional. Acho que o tamanho do escritório não significa, né, exatamente a conquista ou o destaque, né? Mas mas sim, né, respondendo à sua pergunta, é possível chegar em um escritório de grande porte, é possível você ser bem remunerado, gostar do que você faz, Uhum. encontrar situações, casos específicos, estratégicos, é possível. Tudo demanda muito esforço, muito Uhum. esforço. Né? Legal. Esperar que esses acontecimentos cairão no colo por alguma razão que não foi a sua batalha, a sua luta, esquece. Você vai precisar, né? E assim, você falou de Arapongas, né? Eu nasci em Ourinhos, fui estudar em Londrina e vim para São Paulo e, cara, você vai construindo, vai batalhando, e vai lutando, vai estudando, demanda muito esforço, demanda muita consistência, mas dá certo. Mas é possível, É né? É possível. possível. É. Legal. Mas Eu achar que isso falo, vai acontecer, né? Achar que isso vai acontecer do nada, eu do estaria nada, vai cair mentindo, no né? colo, né? Não vai. Eu falo isso assim, porque né, muitas vezes a gente está. Estou me propondo a fazer lives como eu tinha te falado até antes, com pessoas que chegaram lá, né? Que estão bem-sucedidas, alcançaram realização profissional, principalmente. E às vezes a gente está falando aí, pô, você está num grande escritório e uma pessoa daqui está assistindo, ou é de uma cidade pequena, fala, os caras estão viajando, estão falando de coisa que eu não posso. Por isso que eu estou te fazendo essa pergunta. Com muito Claro. esforço, você pode. Se você sonha, É, né? Você olha, o seu sonho era, eu quero ser um grande advogado, trabalhando num grande escritório assim, igual o que eu vejo na série. Pô, é possível. Só que você precisa se esforçar bastante. Há uma exatamente. trilha aí para seguir, não foi do dia para a noite, né? Quanto tempo já nós nos formamos, né? Pois é, há Em muito tempo. 2008. Vai fazer 2008. 14 anos. Pois é, então. É uma construção, né? É, Legal, Flavel. Você quer deixar mais exatamente. algum recado aí? Você quer falar mais alguma coisa? Eu acho que eu já falei demais, Fábio. Talvez a gente tenha até estourado o nosso tempo, né? Eu nem sei. Eu sei que cai com 60 minutos. Dá uma hora Entendi. ele avisa. Então a gente não foi muito além também. Não, assim, eu agradeço de novo, né, o convite para falar um pouco sobre a profissão, né? Uhum. De novo, né, dedicação, estudo, comprometimento, né, caráter. Acho que tudo isso faz parte daquela receita do bolo para que você possa prosperar na carreira, né? Você falou que o Flávio é uma pessoa bem-sucedida. Não me considero uma pessoa bem-sucedida, Uhum. né? Eu acho que eu tenho muito ainda a evoluir, muito a conquistar. Muito feliz aonde estou hoje, né? O que eu já conquistei, mas vida que segue, a gente tem muito tempo pela frente ainda, né? Verdade. Acho que o recado é esse, Fábio. O recado é dedicação, perseverança e acreditar, né? Acreditar no que você está fazendo e confiar no trabalho. Legal. Top. Flávio, obrigado por esse tempo, cara. Obrigado por essa conversa. Foi bom para a gente matar um pouco a saudade também. Tô achando legal fazer isso daí, porque é a oportunidade também da gente falar, né? Na próxima live estarei como ouvinte, né? E, Verdade, sim. e vida que segue. Tem surpresas por aí. Vou ter mais amigos Exatamente. aí. Que legal, cara. Beleza? Valeu, Flavião. Falou, meu Ó, caro. aí vai ficar salvo, né, no IGTV, Instagram TV, não sei como é que é. E eu acho que eu vou jogar no YouTube também, porque com certeza vai ajudar muita gente. Foi muito bacana mesmo. Valeu, meu caro. Falou, meu amigo. Grande abraço. Abraço. Se cuida Tchau, aí. tchau. Falou. Valeu.